Quem de vocês já não se emocionou ao se reconhecer numa foto de tempos atrás? A fotografia reaviva blocos de memória e nos emociona. Hoje o nosso encontro será com essa arte. Boa noite, telespectador. Dando continuidade ao nosso programa Retrato Cultural, hoje nós estamos reunidos com grupos de fotógrafos, produtores de fotografia e pessoas que trabalham com a fotografia como recurso pedagógico. Nós vamos apresentar a vocês agora os nossos convidados. Sônia Fiorilo, docente de História da Arte. Ida de Toledo, fotógrafa. Rosa de Toledo, fotógrafa. Marcelo Sampaio, sociólogo e fotógrafo. Viviane Galvão, professora investigadora na área da educação, proprietária da livraria Estação Cultura. Dona Rosa Toledo, fotógrafa marilhense, que já participou de diversas exposições individuais e coletivas, já recebeu premiações, já teve fotografia publicada, vai falar para a gente como começou a sua paixão pela fotografia e qual o papel dela na sua vida, Dona Rosa. Fotografia para mim foi sempre muito importante. Eu sempre gostei de tirar fotografias. Só que no começo, quando eu era mais jovem, eu gostava de ser fotografada. Então, quando eu escolhi um lugar bonito, eu pedia para alguém bater uma fotografia minha, porque eu queria lembrar daquele lugar, mas deu nele. Mas com o tempo eu fui vendo que as fotografias que os outros batiam não davam nunca certo. Então eu tirei a conclusão de que o melhor seria eu mesma fotografar as paisagens, os lugares bonitos, para ter como recordação. Porque não existe melhor recordação para mim do que olhar uma fotografia. E com isso eu comecei a tirar fotografias de paisagens, de rios, de céu, principalmente de céu entardecer, de rios, e com isso eu comecei a também fazer uns quadros, algumas fotografias ficaram melhores, e acabei fazendo uma exposição. E dessa primeira exposição veio a segunda, a terceira, e eu já fiz mais de 30 exposições de fotografia. Agora, eu gosto mesmo de fotografar, principalmente quando eu vejo um céu todo multicor, todo colorido, eu fico encantada e gosto de fotografar porque esse momento maravilhoso que Deus nos proporciona, a gente grava e fica para sempre. Então, todas as vezes que eu posso olhar a fotografia, eu posso lembrar daquele momento exato que eu bati a fotografia e que pude ver quanto ela é importante. E hoje, eu continuo até hoje batendo fotografias, principalmente do entardecer, das flores, das pessoas. Eu menos gosto de tirar fotografia de pessoas. Eu gosto de paisagens, gosto muito da natureza. Essa natureza maravilhosa que Deus criou e que nos deixa extasiada cada vez que a gente vê. Então, tudo isso me anima a continuar tirando fotografias. Dona Ida Toledo foi contaminada pelo prazer de fotografar. Conta pra gente, Dona Ida, como que aconteceu isso? Aconteceu que eu ganhei uma máquina fotográfica do meu filho. E comecei a tirar fotografia assim, sem muito interesse, né? Mas depois eu gostei. Fiquei apaixonada pela fotografia e continuo tirando. Gosto do pôr do sol, adoro tirar fotografias do pôr do sol. Gosto de tirar fotografia de árvores, de flores, enfim, de tudo. Só não tiro fotografia quase de gente. Tiro mais fotografias de natureza. E continuo com essa paixão, porque o hobby mais interessante que eu tenho, é único,
que eu tenho é tirar fotografias. E vou continuando até quando puder. Um outro aspecto da fotografia e das ilustrações é ela ser utilizada também como recurso pedagógico. A professora Sônia Fiorillo vai dizer para a gente como essa possibilidade das imagens serem utilizadas no livro infantil. Bom, como elas disseram aqui, que ficam extasiadas com a beleza natural, então a beleza proporcionada pelo homem também nas ilustrações infantis é um recurso que nós podemos usar para as crianças se iniciarem na apreciação estética. Então, o professor poderá usar o recurso da ilustração infantil, reconhecendo naquele profissional ilustrador uma pessoa com criatividade, né, que vai despertar na criança esse êxtase assim pela beleza. Então, eu tenho uma proposta de trabalho com o livro infantil para enriquecer o professor e as crianças em sala de aula, né? Então, no caso, assim, que nem nesse livro aqui, o que chama atenção na criança, primeiro, é o colorido, né? Depois, nós veremos uma linguagem plástica dada pela imagem, que será aproveitada em cores, linhas e formas. Tudo isso para enriquecer o vocabulário estético. E, a partir da teoria, será aplicada na prática também. Então, eu acho que o ilustrador brasileiro teve uma evolução assim, muito grande na parte da ilustração de uns anos para cá, como se pode ver aqui nessa ilustração. Então, é uma coisa assim, maravilhosa que não pode ficar perdida, porque, além do texto, há uma linguagem a partir do visual. Então, isso aqui é que eu quero que seja mostrado para o professor, para ser aproveitado, não só para o professor, tá? Para quem gosta de história infantil. Então, é despertar aquela criança que tem dentro da gente. Assim como ela falou, Deus nos proporciona uma beleza natural, então nós também temos aquela criatividade interior. Então, dá para ser aplicado em qualquer tipo de ilustração e livro. Mesmo que seja para provar que na ilustração não tem aquela criatividade e tal, que dê para ser aproveitada do jeito assim, que proporcione uma riqueza assim, ilimitada, como a natureza proporciona através da fotografia. Inclusive, com ilustrações que usam o desenho e fotografia junto também, o recurso da fotografia, né? Porque os ilustradores estão usando assim, técnicas maravilhosas, e eu quero usar o estilo, a influência e, inclusive, influência de história da arte mesmo. Porque tem vários ilustradores que se influenciam, por exemplo, pelo pintor Bosch, o Volpe também. Então, isso tudo deve ser aproveitado em sala de aula. E é uma coisa assim, ilimitada, como a fotografia que elas falaram agora há pouco. Professora Viviane vem desenvolvendo pesquisas na área da educação. Gostaria também que ela nos dissesse a importância da imagem para o ensino. Olha, a aprendizagem, ela começa com a leitura do mundo. E a leitura do mundo passa pela compreensão do que se vê, né? Durante muitos anos, o conhecimento foi transmitido através de uma linguagem escrita, né? Para você compreender, por exemplo, a mensagem de um texto, muitas vezes você tem, ou de um autor, né, você tem que ler muitas páginas, né, de um livro, de um texto, para depois, então, compreender. Qual que é a vantagem da imagem? A imagem, ela condensa uma série de significados, ela contextualiza a realidade. Então, a linguagem, a leitura que se faz através da imagem é uma leitura quase que instantânea, tá? A velocidade da leitura aumenta muito quando ela é feita através das imagens. Então, como exemplo, né, hoje nós temos alguns livros já usando o recurso da imagem exatamente para veicular determinadas mensagens. Esse livrinho, por exemplo, que está sendo lançado agora, Amigos do Peito,
ele mostra bem isso. É a comparação entre os animais e os seres humanos. Ele não tem quase que nenhuma palavra escrita, né? Mas veja, por exemplo, nesse caso aqui, né? São duas imagens, aparentemente isoladas, né? Não passariam nenhuma mensagem, né? As duas sendo veiculadas em conjunto, passa uma série de mensagens, né? A fase do bebê, a fase do desenvolvimento, a comparação, né? Entre o animal e o animal homem, e vai por aí afora, tá? E no folhear desse material, rapidamente a gente tem uma compreensão de muita coisa da realidade, da vida, que não teríamos se tivéssemos que ler um livro, né, que dissesse exatamente, que tivesse o propósito de veicular a mesma mensagem, tá? Hoje o mundo ele se transforma rapidamente, então até a leitura deve ser rápida, né? E a escola precisa capacitar os professores para o uso da imagem como um recurso didático e de aprendizagem. Eu acho que a fotografia, nesse caso, ela cumpre um papel fundamental, só que é preciso aprender a usar a fotografia no contexto do ensino. Marcelo Sampaio, fotógrafo, já realizou diversas exposições individuais e coletivas, já recebeu premiações. A temática do Marcelo são as paisagens urbanas, os vestígios, sempre com a preocupação da preservação da nossa memória. Marcelo, você poderia nos dizer sobre a sua experiência com o ato de fotografar? Bem, Wilza, o ato de fotografar, para mim, é um ato que engloba uma série de aspectos. O primeiro aspecto é a questão do registro, né? A fotografia ela é conhecida, popularizada pelo fato dela conseguir registrar, guardar, né, a imagem de pessoas, objetos, cidade, paisagem. Então, dessa forma, ela acaba sendo um recurso muito importante para a preservação da memória e para o ensino de história, né? Então, esse é um aspecto interessante do ato fotográfico que eu acabo utilizando, mas eu acho que eu vou um pouco além, né? Para mim, a fotografia ela não fica só no aspecto de registrar objetivamente as coisas. Ela tem uma linguagem, como foi dito aqui, que é a linguagem das imagens, né? Então, o ato fotográfico, ele engloba também, não só o mostrar, mas também uma maneira particular de mostrar. E aí que está realmente a participação e a presença decisiva do fotógrafo como comunicador social, né? Então, o fotógrafo ele tem que ter a obrigação não só de registrar as coisas, para que essas coisas fiquem nas fotos e fiquem para a memória, né? Vamos dizer assim. Ele tem, além disso, a função de um comunicador social. Então, e aí entra a questão de como eu vou mostrar, de que forma eu vou fotografar, que tipo de informação eu vou passar com as fotografias, né? Neste caso, existe uma preocupação que é linguística e ética também, né? O fotógrafo consciente disso, ele não sai às ruas e fotografa qualquer coisa. Primeiro ele pensa, ele vai projetar o trabalho, o que fotografar, o que centralizar, o que focar, o que enquadrar. Depois, de que forma eu vou mostrar isso, se através de um ângulo mais baixo, de um ângulo mais alto, de uma iluminação lateral ou não. Porque essas mudanças, né, no aspecto de como mostrar, vai ter um resultado importante no que diz respeito à mensagem que vai ser passada, como a Viviane colocou. Que tipo de mensagem eu vou passar, por exemplo, da Sampaio Vidal nessa fotografia aqui, né? Sampaio Vidal é uma avenida vivida, por várias pessoas andam por lá, tal, por conta de vários motivos, mas a fotografia ela pode e deve trazer uma visão especial, uma visão a mais, um algo além, né? Que instigue o olhar da pessoa a viver a cidade de maneira diferente, né? Então, o meu trabalho engloba também esse aspecto do ato fotográfico, que obriga o fotógrafo consciente a estar se relacionando com a realidade de maneira crítica, perguntando para as pessoas sobre a história da Sampaio Vidal, por exemplo, a história dos prédios que estão lá, né? Das janelas, da arquitetura que mudou, né? Então, já é uma relação mais crítica, mais investigativa, né? E eu fico pensando que isso seria bom para os professores, né?
O professor é obrigado a fotografar a cidade de maneira mais criativa, mais inventiva, né? Ele se sente obrigado também a investigar a cidade, a olhar a cidade de maneira mais criativa, mais investigativa, né? Olhar tudo com pontos de interrogação. Eu acho que a fotografia, quando ela é feita desse modo, ela ajuda também a formar o professor. Então, uma coisa que a gente está tentando, eu e a Viviane, né, implementar aqui na Estação Cultura, é o curso de fotografia como uma forma de educar o olhar dos professores, né, para eles estarem recriando a realidade através das fotos e estar trazendo essa recriação para a sala de aula. Por exemplo, a Sampaio Vidal pode ser apresentada de várias formas, né? Qual seria a melhor forma? Aí apresento para os alunos a forma que o professor fez. Aí os alunos se sentem instigados, vão lá no Sampaio Vidal tentar ver o que o professor viu. Às vezes, nunca vi essa porta fotografada desse jeito, não sabia que essa janela estava aí, não sabia que essa luz fazia esse desenho. Puxa, essa porta é de que ano? Esse prédio é de que ano? Aí já puxa questões educacionais, né, do ensino de história propriamente dito, mas também puxa questões de como me relacionar com a cidade de maneira mais inventiva, mais criativa, né? Então, o ato fotográfico, ele não é simples, ele é complicado e ele é um ato, assim, de fundo extremamente pedagógico, né? Eu acho que essa é uma questão atual em termos de fotografia, porque a partir do momento em que a digitalização está colocando por terra a função social da fotografia como só registro e abrindo, né, para o campo da linguagem, eu acho que nada mais atual do que se discutir o ato fotográfico através desse aspecto. O ato fotográfico como um criador de mensagens, de linguagem, né? Então, eu caminho um pouco por aí, tento nadar de braçada por aí, né? Mais ou menos isso. Marcelo, quando nós vemos uma fotografia antiga do casamento dos nossos avós, quando nós vemos uma fotografia de uma primeira comunhão, dentro dessa fotografia, nós temos os vestígios do passado. E você tem feito esse trabalho. Conta para os nossos telespectadores dessas possibilidades de analisar a história, a nossa cultura, através dessas fotos. Olha, eu estou com um álbum aqui interessante que pode estar ilustrando o que você falou. Eu vou só mostrar uma página aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui acho que todo mundo tem em casa de alguma forma, né? Ou em formas antigas assim, ou em formas mais modernas, mas deve ter. Olha, Wilson, a fotografia, a primeira função dela é a mais óbvia, né? É a mais popular, que é de registrar, de guardar para a eternidade a questão documental, né? Isso todo mundo faz de alguma forma, né? De maneira amadora, profissional. O registro está lá, as fotografias servem primeiro para isso, né? E engata logo a questão do ensino da história. Porque através de uma fotografia você percebe pela roupa, pela paisagem, você percebe as mudanças, você percebe o tempo, né? A fotografia é um veículo que demonstra muito a passagem do tempo, né? Mas essa é a questão mais comum, mais óbvia, que não deixa de ser importante, né? Mas eu acho que se nós fotógrafos conscientes temos que dar uma contribuição atual para o ensino da fotografia, eu acho que vai mais para o lado da linguagem. Quer dizer, registrou, está lá, mas como fez isso? O que a imagem privilegiou, o que ela escondeu? De que forma ela mostrou? Que tipo de interpretação ela deu, né? Por exemplo, eu tenho essa fotografia aqui, que é da Avenida das Indústrias, né? Hoje esse prédio está sendo restaurado e vai ser, eu acho que uma agência de um banco, né? Acho que o banco do Caixa Econômica, talvez, não sei se eu estou enganado. E houve a preocupação, até do arquiteto, acho que foi o Laerte, né? De preservar as linhas. Então, essa fotografia tem o registro da linha, das linhas arquitetônicas, né? Mas eu acho que ela vai um pouco além. Eu utilizei um objetivo especial e peguei um ângulo mais de baixo, assim, né? E eu tentei passar a visão de um cidadão mariliense que está interpretando seu espaço físico, urbano, né? E de maneira bem particular. Essa imagem não seria a única nem a melhor do local. Seria uma imagem subjetiva de um cidadão mariliense que quer depois mostrar isso para alguém, né? Ou para várias pessoas, para que a gente consiga montar aí uma discussão em cima de quais são as formas de entender esse prédio, quais são as formas de se relacionar com ele, né? Mas você vê que isso vai muito além da questão do mero registro. Passa pelo registro, mas vai a fundo a questão da linguagem, como sendo uma forma de comunicação, de abertura e de discussão. A fotografia, como ela tem
essa popularização, né, da linguagem, como populariza, né, por ser uma coisa economicamente barata, vamos chamar assim, ela tem um poder de difusão de comunicação muito grande, né? Só que ela ficou até os nossos dias como sendo a difusão do registro. Nós temos que partir para o trabalho da difusão da linguagem, né? Passa pelo registro, mas vai também pela questão do como mostrar, não só do o que mostrar, mas como mostrar. Professora Viviane, no que a fotografia pode facilitar o aprendizado do aluno? Olha, Wilza, a aprendizagem hoje significativa é a aprendizagem por compreensão, não mais aprendizagem por memorização. A comunicação cumpre um papel fundamental nesse processo, que é fenomenológico, altamente complexo, dependente de uma infinidade de fatores sociais, econômicos, culturais. Tá? Então, a fotografia, nesse caso, como ela é um veículo de mensagem, né, linguístico, né, que comunica, então ela é fundamental para o processo de aprendizagem. Por isso que é importante que o professor seja capacitado para o uso desse tipo de recurso. Porque, como o Marcelo, né, acabou de dizer, não é só fotografar, não é o ato em si, é o como fotografar e para que fotografar. Então, a questão pedagógica, ela passa por aí, né? O professor ensina alguma coisa, esse ensino exige uma certa metodologia, o como ensinar, e uma finalidade, né? Para que ensinar? Então, o ato em si fotográfico, ele não tem sentido pedagógico a não ser com essa intenção, né? De ensinar alguma coisa, de alguma forma, e visando atingir um determinado objetivo. Isso não é fácil, é um ato altamente complexo. Daí a necessidade das pessoas, né, que têm esse objetivo de usar a fotografia como recurso pedagógico, serem preparadas para isso, né? É a educação do olhar, como bem disse aí o Marcelo. Eu quero dar um depoimento pessoal, como professora investigadora, doutora em educação. Fiquei bastante encantada e me senti assim, primária, ao fazer o curso com Marcelo. Eu fiz o primeiro curso aqui da Estação Cultura e foi quando eu, né, vislumbrei essa possibilidade de democratizar o uso desse recurso e de capacitar os professores para o uso do recurso, porque eu vejo como um recurso fantástico de ensino e de aprendizagem. Professora Viviane, como preparar os nossos professores? Olha, esse preparo dos professores pode acontecer de muitas formas, né? Através de cursos formais e através também da interação dos professores e dos alunos com os espaços que já estão organizados com essa finalidade. Os museus, os parques pedagógicos, né? Quando se faz uma visita a um museu, você tem lá todo um acervo histórico, né, que resgata toda a memória daquele local, de alguma realidade já vivida. Essa compreensão por parte dos professores e dos alunos de uma realidade vivida, ela é fundamental para a construção do conhecimento. Não se constrói conhecimento sem memória, né? A questão da cidadania, o exercício, né, dos direitos, é a compreensão do vivido, do mundo, né, em que o sujeito vive. A criança nasce num ambiente já totalmente pronto, estruturado, né? Então, cabe à escola inseri-la em contextos que mostrem exatamente como esse processo aconteceu, né? E o museu cumpre esse papel. Então, no caso desses espaços, eles estão organizados para isso. Eu sinto que aqui em Marília os professores saem muito pouco da sala de aula, né? O nosso contexto fora da sala de aula não está preparado para esse tipo de investimento, né? De investimento numa aprendizagem diferenciada, que é informal, mas que também faz parte do processo de construção do conhecimento, né?
Aliás, eu acho que eu arrisco dizer que se aprende muito mais informalmente do que formalmente. Então, é preciso mesmo explorar esses espaços e com visitas, ou então tirando fotografias, né? Explorando esses olhares diferenciados para os vários locais, para os vários contextos. Esse espírito investigativo é o que faz a realidade das pessoas, né, mudar. Marcelo, com relação ao fotógrafo diletante, o fotógrafo comum, que registra uma paisagem durante uma viagem, como ele poderia estar melhorando a qualidade das suas fotos? Olha, Ilza, o fotógrafo comum, ele não deixa de ser fotógrafo e não deixa de ter um potencial de comunicador social, né? Todo mundo que pega a câmera, olha no visor, produz uma fotografia e mostra para alguém, ele é um comunicador social em potencial. Bom, com relação a esse assunto, eu poderia dizer o seguinte, o fotógrafo amador, de maneira geral, pelo menos os que eu conheci, né, nos cursos que eu dei, eles têm uma imensa dificuldade de estar trabalhando com enquadramento. Como recortar a cena, né? E, quer dizer, tirando a questão de cortar pé, cortar cabeça, que são preocupações tão óbvias que as câmeras hoje em dia estão resolvendo, é a questão de, por exemplo, eu vou fotografar uma feira livre, né? De que forma eu vou fotografar? Eu vou pegar um ângulo que pega mais uma perspectiva, ou vou fotografar um ângulo mais fechado, né? Isso aparece como uma dificuldade para o fotógrafo amador, porque ele lê muita revista